Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Nesse grupo que aceitou de braços abertos, que eu convivi durante 4 anos, né, muito importante. O Gustavo, eu tenho um agradecimento especial, foi meu orientador, quem me trouxe para a comunicação, quem me conduziu nesse processo, né, quem me deu umas palmadinhas, mas onde eu aprendi muito. Junto com o Gustavo, agradeço a todo o grupo TECAV, né, nesse nome extenso que ele já pronunciou aí, e que eu acho que eu erro ainda, mas a Suzana, não poderia deixar de agradecer a Suzana, a Cibele, eu tenho o Thiago, Daniel, o William, João, parceiros aí que participaram desse meu momento aqui no grupo e na comunicação. Também a Sônia, que não está aqui, foi inspiradora durante esses 4 anos. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês, o Gustavo disse que eu ia falar do título do meu trabalho. Na verdade, ele podia ter outros títulos. Eu coloquei algumas sugestões ali de títulos, né? Podia ser Eu sei o que eu fiz nos verões passados, porque eu vou falar sobre a minha tese. E meus últimos verões foi justamente trabalhando com a tese. Pensei em chamar tudo sobre minha tese também, mas, na verdade, vamos contar bem o que eu vou falar, deixando a brincadeira de lado e falando para vocês um pouquinho mais sério sobre a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, então, aqui na comunicação, na linha audiovisualidades. Bom, pessoal, esse é o título, né, resumido, A Metrópole que Emerge dos Apps. O nome completo é A Metrópole Comunicacional que Emerge dos Apps. Um estudo, hashtag, um estudo em comunicação e design. Foi isso daí que eu trabalhei, apresentei, defendi, né, nesses últimos 4 anos. Bom, deixa eu contar para vocês, eu vou contando um percurso para vocês entenderem o que eu trabalhei, o que eu observei e o que eu concluí. Né? Como o Gustavo disse, eu tenho uma largada no design, minha formação de base de graduação foi design, fiz tanto na graduação quanto no mestrado foi design, e eu tenho um interesse muito grande pela questão de cidades, tanto por atuações, participações aí no passado, antes de entrar aqui na academia, na Unicinos, e começar a dar aula e fazer mestrado e doutorado, eu tive algumas experiências na questão de gestão de cidades, trabalhando com pessoal, com gestores da área política e tudo isso, e sempre tive, então, esse encanto pela cidade. Quando eu cheguei no design da Unicinos, se abriu uma oportunidade de seguir trabalhando com as cidades. Então, essa imagem que eu estou colocando para vocês é simplesmente para ilustrar como eu encarava o meu olhar inicial quando eu cheguei aqui na comunicação sobre as cidades. Para vocês entenderem um pouco das conclusões que eu fiz, das conexões que eu fiz, ela é bem ilustrativa. Ou seja, eu tinha um olhar, primeiro, de um espaço projetual, que podia ser projetado, que me permitia inúmeras interferências, transformações, dinâmicas, tanto na questão de produto, de mobiliário, na questão de novos serviços, novas experiências, e principalmente digamos assim, na apropriação do elemento criatividade nessa transformação. O meu conceito, hoje até que eu trabalho, como o Gustavo falou ali lá na arquitetura, no mestrado profissional, a minha disciplina se chama Cidades Criativas, porque eu compreendi que eu conseguia abraçar todas as discussões que eu fiz nesse pequeno percurso que eu venho aí escrevendo. Então, nesse conceito de cidades criativas, eu consigo abarcar questões da comunicação, do design, das tecnologias, que eu acho que vem inserindo fortes transformações. Dado esse contexto, chegamos então na minha pesquisa. Eu fui apresentado a diversos autores aqui nesses 4 anos, convivi, digamos, lendo, e também convivi pessoalmente, né,
duas semanas da imagem, eu acho, atrás, a gente teve aqui a participação do Canevati, que foi um dos principais autores para a minha tese, que me deu, que eu consegui me encontrar. Óbvio, eu vindo do design, eu tive algumas dificuldades de achar o tom, né, de entender o que estava sendo feito aqui, mas, graças a Deus, né, tive parceiros, professores aí que me conduziram muito bem. Bom, o conceito, nessa conexão com o mundo das cidades, né, com essa cidade projetada, essa cidade criativa que eu tinha, eu conheci um autor que se chama Canevati, Máximo Canevati, né, com publicações na área das cidades, né, a que eu me apropriei mais, se chama Metrópole Comunicacional, o conceito principal que ele trabalha. Apresentei para vocês, tem ali embaixo, não dá para ver bem, mas eu vou ler para vocês. Né, a principal referência que eu trouxe para esse meu trabalho foi o livro A Cidade Polifônica, né, ensaio sobre a antropologia da comunicação urbana, Máximo Canevati, 1993. Ele já participou, se vocês procurarem, em várias semanas da imagem, tem várias publicações aqui. Bom, a partir desse conceito, foi onde eu consegui me conectar e encontrar o que despertava minha curiosidade, meu interesse e estava adequado, né, às discussões trabalhadas no grupo e na linha. Bom, o conceito de metrópole comunicacional do Canevati, ele sai daquele momento onde existia uma cidade muito industrial, muito pautada nas fábricas, na produção, e entra mais nos dias de hoje, onde a gente está pautado mais pelo consumo, pelos aspectos comunicacionais, pelas dinâmicas existentes, onde ele faz uma observação das múltiplas vozes, que ele chama de um coro, né, de múltiplas vozes, nessa cidade, nessa metrópole. Ou seja, onde são observados os aspectos, os aspectos de comunicação, especialmente as inúmeras mensagens que a gente encontra nesse território. Né? Mensagens que estão nas edificações, mensagens que estão nas fachadas, mensagens que estão nas relações, símbolos gráficos, né, nas sinalizações, enfim. Todo o trabalho dele, e esse livro que eu citei aqui como referência para vocês, faz uma observação, em especial em São Paulo. Ele é italiano, né, morou muitos anos em Roma, mas teve um tempo na cidade de São Paulo, onde ele começa a fazer essa observação, e principalmente um contraste entre as duas realidades. E ele discorre em uma série de olhares essa metrópole comunicacional que ele encontra em São Paulo. Partindo disso, foi onde eu me apropriei e gerou minha curiosidade. Eu me interesso pelo tema cidades, eu estou fazendo um doutorado na comunicação, e essa forma de observação do Canevati tem tudo a ver comigo, com o que eu procuro. Então, essa foi a largada da tese, e agora vocês vão vou contando para vocês os avanços e a minha, digamos, releitura sobre esse tema, tentando trazer uma contribuição para a área. Bom, entre o momento de observação dele e o momento que eu comecei a fazer a minha observação, a gente tem um forte avanço das tecnologias, especialmente tecnologias digitais. Então, eu coloquei duas imagens aí para ser um pouco representativa do meu pensamento nesse momento, onde tem um sujeito predominantemente analógico na imagem superior e um sujeito, hoje em dia, acho que praticamente todos vocês estão nessa imagem de baixo, com esse, digamos, predomínio digital, né? As tecnologias digitais muito presentes na nossa vida, desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Né? Coloquei como referência os smartphones, dispositivos móveis, mas a gente tem uma série de equipamentos eletrônicos, tecnológicos aí, que se fazem presente no nosso dia, especialmente, por exemplo, se eu vou sair numa cidade, eu vou ter câmeras 24 horas nos filmando, eu vou ter semáforos inteligentes comandando o trânsito, né? Então eu vou interagir com esses softwares
que estão no controle do nosso dia a dia. Esse foi o ponto inicial que eu comecei a colocar novos ingredientes nessa metrópole comunicacional do Canevati. Bom, dado essa contextualização que eu fiz, cheguei então à minha pesquisa propriamente dita, que a gente construiu ela a partir de uma tríade, ou seja, de 3 pilares. O primeiro pilar parte desse conceito de metrópole comunicacional do Canevati. O segundo pilar, ele parte da softwareização das práticas urbanas, ou seja, entendendo que grande parte das práticas, das dinâmicas que a gente vive, que a gente experiencia no dia de hoje, tem um domínio ou uma participação do software, das tecnologias digitais, pautando a nossa vida, pautando nossos atos, né, a nossa interação com os demais e principalmente com o território. Por fim, num recorte, né, porque seria muito grande esse trabalho, eu escolhi observar essa softwareização da metrópole comunicacional a partir dos aplicativos para dispositivos móveis. Era, digamos, uma realidade minha, muito presente. Grande parte das coisas eu já estava fazendo a partir de um dispositivo móvel, né? Não só me comunicar, mas registrar o lugar que eu ia, procurar um endereço, interagir com o trânsito, tudo isso eu já fazia a partir de um smartphone, né? Ou seja, de um dispositivo móvel. Então, esse recorte, criando essa tríade, né? Eu fui observar, então, a metrópole comunicacional, dentro desse aspecto de softwareização dessas práticas, observadas a partir de aplicativos para smartphones. Esses são os 3 pilares principais da minha pesquisa, tentando responder que metrópole comunicacional está emergindo dos apps, ou seja, uma releitura dessa metrópole comunicacional do Canevati, agora com esse, digamos, olhar com a tecnologia presente, que não fazia parte do trabalho dele. Bom, pessoal, uma coisa importante para dizer aqui para vocês o porquê que eu optei isso. Existem pesquisas, eu não trouxe grandes números aqui para vocês, mas assim, existem pesquisas que levam a crer que dentro de alguns anos, uns 5 anos, praticamente todos os telefones móveis que a gente vai trabalhar são smartphones, que a gente vai utilizar, né, smartphones, telefones inteligentes aí, que vai nos permitir uma série de práticas, além de telefonar, além de mandar mensagem, né, uma série de recursos aí, desde interação com o trânsito, né, com tudo que está presente aí. Bom, nos leva a crer, então, que em 2020, por aí, praticamente todos os aparelhos serão smartphones. Dispositivos móveis também, como tablets e outros que vão vir por aí. Com esse número, dado esse número, se a gente já percebe digamos, um momento de alta participação dessas tecnologias no nosso dia a dia, a tendência é que isso cresça, a tendência é que isso se amplie, ou seja, que cada vez mais isso esteja presente no nosso dia a dia, né? Eu vou falar mais para frente, mas só para trazer um exemplo para situar vocês do que eu estou querendo dizer. A forma que a gente pegava táxi antigamente era telefonando para um número ou parando numa esquina e chamando. Hoje em dia essa realidade se transformou. Quando eu fiz a tese, e eu vou contar para vocês, já está totalmente desatualizado do momento atual. No momento, isso faz 6, 8 meses, né, Gustavo? A gente estava discutindo ainda Easy Taxi, 99 Taxi, eu acho que é assim que chama, né? Como uma nova forma de interagir com esse serviço. Hoje em dia já está o Uber aí, a pauta do momento, da semana, do mês, é o Uber, né, já dando mais um passo nesse contexto. Bom, existe números só para situar, existe hoje mais de 1 milhão de aplicativos dispositivos, existe mais de 100 bilhões de downloads de aplicativos já acontecidos, e dentro desse cenário eu fiz um recorte, né, não me interessava tudo, nem tinha como abraçar tudo, mas eu fiz um recorte no que eu chamei de apps urbanos.
né? Isso é uma denominação nossa ali na pesquisa, mas apps urbanos. O que eram os apps urbanos? Apps, aplicativos para dispositivos móveis que me permitiam interagir com esse contexto urbano, com um território, com uma cidade, com um lugar, né? Esse é o meu recorte, então, para escolher, para selecionar aplicativos. A partir disso, eu comecei a jogar nas lojas de aplicativos, né, virtuais, App Store e outras, uma série de termos que me permitiam buscar aplicativos que me permitissem interagir com a cidade. Ou seja, procurei por, primeiro, cidade, metrópole, traduzi isso para outros idiomas, comecei a procurar trânsito, comecei a procurar, sei lá, estacionamento, comecei a procurar rede Wi-Fi, comecei a procurar táxi, comecei a procurar uma série de palavras, né, que tinham relação com um contexto urbano. Nisso, eu consegui, sei lá, 45 mil aplicativos relacionados com esse tema. Como eu não tinha como observar esses 45 mil, então criamos categorias de observação para mapear tudo que existia. As categorias foram de localização geográfica, guia de serviços, mobilidade, mídia social, realidade aumentada, recursos audiovisuais, imagem e expressão, participação popular, entretenimento e turismo. Tudo bem? Beleza. Bom, dado esse mapeamento aí do que foi feito, que eu contei para vocês, né, do que era a minha observação, de onde eu queria chegar, da onde ela saiu, do conceito de metrópole comunicacional, né, dessa minha tentativa de atualização, chego então à minha observação e aos, digamos, aos fragmentos de observação que eu colhi. Por que eu chamei de fragmentos? Porque eu segui o mesmo critério do Canevati. Essa observação que ele fez da metrópole de São Paulo foi a partir de fragmentos. Ele criou, sei lá, em torno de 15 a 20 fragmentos aí, recortes dessa metrópole. Um ele estava observando a arquitetura, outro ele estava observando as sinalizações, e assim vários. Outro ele estava observando o papel do McDonald's e toda a identidade do McDonald's dentro dessa metrópole. Eu procurei replicar essa metodologia que ele utilizou, mas agora observando, né, os aspectos de tecnologia por meio de aplicativos móveis dessa metrópole. Então foram observados 15 fragmentos. Aquele meio fantasma que aparece no meio da rua ali sou eu, num feriado, interagindo então, né, eu estava ali com o meu celular, um iPhone 4 ainda na época, e ali tem câmeras, né, eu conheci várias câmeras aí da cidade de Porto Alegre, e ao mesmo tempo elas estavam me filmando, e eu estava pegando essa imagem no meu smartphone. Isso foi um início aí, e agora vocês vão começar a entender mais ou menos o que eu consegui trazer para vocês. Bom, desses 15 fragmentos, o primeiro fragmento, e que me interessa muito, é esse viés de metrópole, ou seja, de cidade projetual e digitalmente criativa. Ou seja, o mesmo pensamento que eu tinha de cidade que podia ser projetada a partir do design, com novos serviços, com mobiliário, né, com uma experiência, eu percebi ser possível a partir dos aplicativos. Óbvio que outro tipo de experiência, outro tipo de projeto, né? Agora, o papel dos desenvolvedores de aplicativos ganha uma dimensão enorme. Cada aplicativo novo é um novo projeto de cidade, é um mini projeto de cidade. Imaginem se eu falei ali do táxi, né? Aquilo já gera uma grande transformação. Imaginem essa série de aplicativos que existem disponíveis para a gente interagir com o território. Então, o primeiro elemento que eu trago para a discussão é esse caráter, essa nova forma de projetação da cidade, com o protagonismo dos desenvolvedores de softwares e milhares que existem. Vocês, acredito que aqui a gente deve ter pessoas interessadas pelo assunto, desenvolvendo, ou até com seus aplicativos aí já em andamento. Bom, dado isso, eu coloquei cada vez mais, então, as telas dos aplicativos estão presentes nessa forma com a cidade.
Por que eu coloquei, além de projetual, botei digitalmente criativa? Porque a criatividade nessa área, que eu percebi, foi imensa, né? Praticamente tudo que eu pensava, eu ia procurar, pum, já tem um software, já tem um aplicativo para isso. Um dia precisei procurar no centro de Porto Alegre garagens, tinha um aplicativo já para procurar garagens no centro de Porto Alegre. Eu não tinha sinal, meu celular era da Claro, fazia propaganda negativa, não estava funcionando em algum lugar, né? Tem uma série de aplicativos disponíveis para eu conseguir encontrar redes, tanto abertas como fechadas, para utilizar. Baixei algumas, até um ponto irritante, né? Que eu baixei alguns aplicativos que me avisavam onde tinha sinal Wi-Fi disponível. No que eu ia atravessando a cidade de carro, eu só ia recebendo rede tal, rede tal. Era assim, de segundos em segundos, né, todas as redes da cidade eu ia recebendo. Mas, enfim, esse aspecto criativo, né, e digital na transformação digital, na transformação de uma cidade, vem muito reforçado a partir desses desenvolvedores de aplicativos que estão em ação. Bom, um segundo olhar, um segundo recorte, é uma nova forma de infraestrutura necessária. A gente estava acostumado, e está acostumado até então, né, com a necessidade de avenidas, estacionamento, paradas de ônibus, né, entrando nessa parte mais de urbanismo, mas eu preciso de praças, eu preciso de telefones, eu preciso de uma série de infraestrutura para viver essa cidade, né? Eu preciso ter sinalização, eu preciso ter informação, né, para conseguir interagir, principalmente quando eu não moro nesse território. Bom, com essas tecnologias móveis, eu tenho duas novas demandas. Eu tenho uma nova geração de infraestrutura necessária, que eu chamei de infraestrutura infradigital. Né? Vocês vão ver uma coisa que eu esqueci de falar, é que cada fragmento eu dei um nome ali com uma hashtag, né? Essa se chama infradigital, justamente para falar, para tentar me conectar com essa linguagem que os aplicativos trazem. Então, eu tenho um novo formato de práticas urbanas, óbvio que as antigas não foram abandonadas, mas eu tenho um novo formato de práticas urbanas e uma nova demanda, então. Eu nomeei dois grupos ali que me pareceram muito curiosos, peculiares. Um deles foram os seguidores de Wi-Fi. Foi observado, e acho que a gente se encaixa muito nisso, onde praticamente em todos os lugares que a gente chega, uma das primeiras perguntas é: qual a senha daqui? Tem Wi-Fi? Né? Isso passou a fazer parte do nosso contexto. E o segundo, muito curioso, principalmente visto nos aeroportos, foi os caçadores de tomada, né? Pessoas que nós passamos a necessitar, né, dessas tomadas para estar sempre conectado e sempre, digamos, vivo, né? No momento que o nosso telefone morre, nós acabamos aí nesse mundo digital. O Gustavo me mandou uma mensagem agora perguntando se está chegando. Eu estava dentro do carro com o meu notebook, com o meu celular conectado no notebook para conseguir chegar aqui com bateria, né, porque eu não tinha dado para carregar. Mas, enfim, né, a gente tem essa nova demanda, eu coloquei uma nova demanda que chega fortalecida principalmente pelo potencial. Né? Se a gente tem essa demanda de precisar Wi-Fi, de precisar carregar o celular, é principalmente pelo potencial, o grande potencial que isso aqui está nos trazendo, nos colocando na mão. Acho que a gente está num momento inicial ainda, mas muita coisa vai ser desenvolvida, né? Muitos serviços, muitas facilidades vêm para a gente. Deixa eu ir andando para não perder tempo. Bom, pessoal, meu terceiro recorte na observação dessa metrópole comunicacional digital foi no viés de ter uma pequena cidade em mãos. Né? Eu tenho uma versão pocket, ou seja, pequena, de bolso, de uma cidade presente aqui, da mesma forma, de uma forma que eu chamei de escorregadia, que eu consigo acessar essa cidade deslizando meus dedos, né, ampliando, diminuindo, clicando, mas eu tenho acesso a muita coisa, não necessitando estar próximo. Eu moro em Porto Alegre, eu passei durante 2 anos interagindo com essa cidade, sigo, né, mas
de forma a partir dos dedos, né, entrando em serviços. Nesse período, bateram meu carro, destruíram, e aí eu precisei de andar de ônibus, andar de táxi, andar tudo isso, e principalmente encontrar essas paradas, encontrar como acessar horário, tudo isso foi clicando, apertando, abrindo, né, um mapa da cidade. Então, me refiro a Porto Alegre, mas ao mesmo tempo, quando eu digo uma cidade escorregadia em mãos, é porque eu consigo hoje ter acesso a inúmeros lugares. Eu estou aqui, mas eu quero saber como é que está o clima em São Paulo, se eu quero acessar câmeras, né, turísticas do mundo inteiro, estão disponíveis, né, nesse dispositivo móvel. Então, uma nova forma de cidade, eu coloquei como escorregadia, versão pocket, né, de bolso, e principalmente que ela traz junto uma série de símbolos gráficos que a gente precisa interpretar, aprender e interagir com eles, né? São novos. Coloquei algumas imagens ali do Waze, a gente, dependendo do nível de usuário, a gente é um avatar diferente, ao mesmo tempo que lá na imagem do lado são uma série de, acho que eram redes Wi-Fi, não lembro bem, não, eram redes, aquele aplicativo lá do canto, são as redes de telefonia disponíveis, as antenas de telefonia disponíveis na cidade. Então, tudo isso a gente tem acesso. Avançando, bom, um recurso tecnológico que surgiu, e ele é importantíssimo nessas discussões que eu estou fazendo e nessa leitura de cidade, é a geocodificação e o serviço de geolocalização. Esse mapeamento feito né, de forma digital do universo, aí, digamos, da planeta Terra, né, que nos consegue tanto nos localizar quanto os dispositivos e todo o ambiente aí que nos cerca, veio permitir não apenas que eu me localize, mas que uma série de novos serviços sejam criados em cima. Isso é apenas a base para uma série, digamos, quando eu falo sei lá, de serviço, vou fugir do táxi, que eu estou repetindo muito, mas vou falar, uma série, falar de antenas, é possível mapear onde é que estão essas antenas de telefonia móvel, é possível eu mapear onde é que estão essas redes de Wi-Fi, estacionamentos, pessoas, onde é que estão, né, meus amigos, onde é que eles fizeram check-in, tudo isso é possível porque existe essa base, essa primeira camada, que é esse mapeamento digital, aí, essa geocodificação e geolocalização, né, que permite nos situar e situar o que está nesse contexto. Isso foi a base, né, principalmente para o mapeamento do trânsito, né, para a gente conseguir ter ruas, ter carros, meios de transporte localizados. Então, a partir dessa camada de geolocalização, geocodificação, eu entro no conceito de mobilidade nessa metrópole digital. Eu coloquei aqui que vem sendo totalmente transformada, né, por essas facilidades. Eu coloquei aqui 4, se eu não me equivoco, 4 momentos ali de observação. O primeiro deles é o mapeamento de... Bom, o mais, acho que, popular hoje em dia em uso é o Waze, né, que nos permite encontrar rotas, caminhos, nos permite ter tomada de decisão, né, escolher qual o melhor caminho, mas nos permite ver que aqui tem um acidente, que aqui tem um radar, que em determinado lugar da via onde eu fui está congestionado, o tempo, a distância, tudo isso nos foi oferecido. Logo que eu não sou de Porto Alegre, né, eu sou da região de Pelotas, eu me lembro das primeiras vezes que eu vim para cá, eu estava em cima de um mapa já todo velho, rasgado, e que eu me perdia, eu só sabia 2 ou 3 caminhos, tudo que era lugar que eu tinha que passar, eu passava pela rodoviária, porque era o único caminho que eu sabia, né? Estou num lado da cidade, eu tenho que ir lá no Praia de Belas, bom, eu vou até a rodoviária, pego a Mauá e chego e vou de novo para Porto Alegre. Então, era assim, 3 ou 4 caminhos que eu sabia, né? E aquele mapinha foi ficando velho, e hoje em dia é outro cenário. Bom, mas o Waze, então, está aí como... Óbvio que tem outros
né, precursores antes do Waze, mas ele trouxe um grande avanço nessa questão de mobilidade urbana. É óbvio que eu não posso dizer que ele é a solução para todos os problemas que a gente tem de mobilidade hoje. Ele tangencia, né, porque a gente tem problemas aí de urbanos, né, que precisam de solução, obras, tudo isso, mas não era o foco da minha discussão, então vamos no meu recorte, né, no que a gente consegue contribuir. Então, partindo do Waze, eu fui mapeando aí ônibus, aplicativos de ônibus, que eu consigo localizar onde o ônibus está, onde é que são as paradas, quais os caminhos, me facilitando. Mesma coisa, metrô, eu tenho alguns aplicativos que eles simplesmente me permitem observar e pegar as informações. Outros eu consigo, chamei até em algum momento aplicativos ativos e passivos, né, que tem uma entrega que me permitem uma interação. No caso, por exemplo, metrô, eu consigo comprar passagem, às vezes, eu consigo passar um cartão. Cheguei ali, como eu disse para vocês, numa transformação, eu acho muito significativa, na forma que a gente pega o táxi. A gente tinha, como eu disse, esperar numa rua, numa esquina, ou ligar para cooperativas, e hoje em dia a gente tem, primeiro, a forma de contactar é diferente, né? Em 2 cliques ali eu já estou acessando um taxista, direto o taxista, e principalmente a forma de ter identificação, de ter nome, todos os dados dele, mas principalmente acompanhar a localização, o percurso que ele está fazendo até chegar na gente, né? E depois um feedback, avaliação, tudo isso realmente faz uma transformação nesse serviço. Por fim, eu coloquei, óbvio, como eu disse para vocês, já tem outras discussões mais atuais, como o Uber, vocês devem estar acompanhando aí, né, vocês muito mais das mídias do que eu, mas a pauta é a legalização do Uber ou não, a briga com taxistas, né, desse serviço. Em alguns lugares já liberados, outros em discussão, e em alguns lugares proibidos, como é o Rio de Janeiro. Por fim, eu coloquei, isso muito eu uso lá no design como exemplo, como um serviço, que é o Bike Poa, até Bike Poa, né, tem Bike SP, Bike Rio, Bike BH, que é um serviço de aluguel de bicicleta, patrocinado, na verdade, pelo Banco Itaú, onde a gente consegue, a partir funcionava antes só a partir do cartão do Itaú, hoje com o aplicativo desse serviço eu consigo pegar bicicletas, alugar, devolver em qualquer parte da cidade, também trazendo mais, né, um ingrediente nesse cenário de mobilidade da cidade. Vamos em frente. Bom, uma coisa que eu achei, meu 6º fragmento aí, que não é novidade para ninguém, mas eu achei muito interessante quando eu estava observando, que é a questão do check-in. O que o check-in, por que eu achei interessante, o que ele representa nessa metrópole comunicacional que eu quero trazer? Algumas práticas, elas foram transformadas. Eu estou falando do forma de pegar táxi, existia uma forma e hoje em dia a gente transformou essa prática. Mas o check-in é uma prática nova, é digamos assim, uma nova dinâmica que não existia, né? Eu marcar presença nos lugares que eu estou, eu registrar, eu estou nesse lugar, eu fiquei tanto tempo nesse lugar, pontuando, né, ganhando uma série de vantagens, me expondo também para todo mundo nas redes digitais. Bom, a partir disso surge uma geração, vou dar uma apressadinha para não estourar o tempo, surge uma geração digital aí, tanto criando uma nova identidade, né, uma identidade, digamos, onde todos nós somos avatares, a gente cria, constrói a partir de imagens, a partir do que a gente diz, essa experiência digital, a gente está aprendendo ainda a se expor, às vezes se expõe demais, às vezes fica tímido, né, estamos dosando ainda, às vezes perdemos
à mão, mas existe uma geração digital, uma série desses usuários que estão aprendendo a interagir com esse contexto e utilizar esses recursos para interagir com a cidade. Por trás disso, né, eu tenho uma série de imagens aí postadas que eu vou deixar depois disponíveis para vocês. Nessa forma de exposição que eu falei, a gente tem o meu 8º fragmento, que são os testemunhos urbanos. Chamei de testemunhos urbanos uma série de depoimentos que todos os usuários deixam elogiando, criticando, deixando sua opinião sobre lugares que frequentam, serviços, né, que utiliza e, sei lá, produtos que compra, por exemplo. Então, existem os dois lados. Existe essa ferramenta que eu tenho de me expressar e de não ficar invisível, independente se eu, por exemplo, fui num lugar, não gostei, né, eu tinha que simplesmente aguentar, vou para casa, aguento e não volto mais. Não, surgiu essa ferramenta onde eu consigo me expor, onde eu consigo deixar registrado a minha insatisfação. Por outro lado, existe todos esses empreendedores que têm que aprender a lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de feedback, para ter sucesso. Né? Uma pessoa que não dá bola, para isso está à beira de um fracasso, né? Porque cada vez mais essa voz é mais forte, e isso eu conecto principalmente com as vozes urbanas do Canevati. Bom, talvez não seja da época de quase ninguém aqui, mas eu sou da época, no início, quando eu vinha isso há 20 anos atrás, eu estou com 39 anos, para Porto Alegre, junto com esse mapinha, muitas vezes eu conseguia uma lista telefônica daqui, onde tinha os mapas da cidade, mas também a série de endereços, serviços, né, empreendimentos, tudo isso. As chamadas folhas amarelas eram o que mais me interessava, né, o que eu trazia aqui para mim. Se eu me perder, eu tenho que ir nesse lugar. E hoje, dentro da leitura que eu fiz dessa metrópole, a gente tem eu chamei de repaginação das páginas amarelas, a partir desses aplicativos de guias de serviço. Eu tenho uma série de aplicativos de guia de serviço que me permite acessar todos esses estabelecimentos, serviços, e também interagir com eles. Então, uma atualização, óbvio, que com qualificação desses serviços, né, melhorias, me permitindo me trazendo uma forma muito mais interativa com esse instrumento. Já falei lá no início do quanto eu consigo, na versão Pocket que eu tinha falado, de bolso, ter acesso a outros lugares. Isso aqui eu fiz uma brincadeira. Eu, há uns 15 anos atrás, fui a Cádiz, no sul da Espanha, fazer um intercâmbio, e eu cheguei lá, não conseguia contato com ninguém, não tinha acesso a nada, cheguei perdido, meio tateando, desci na rodoviária, sei lá, meia-noite meia-noite, e a primeira coisa que eu fiz, o primeiro hotel que apareceu, eu entrei, né, pedi um quarto e dormi ali para ir atrás da faculdade no outro dia. Isso seria totalmente diferente nos dias de hoje, onde eu consigo, à distância, interagir com esse território, com esse lugar. Uma série, todos os serviços que eles oferecem, quanto pessoas, quanto conhecer como é que é a vida, os pontos turísticos, o trânsito, né, tudo que tem disponível. Então, a partir desse recurso, eu consigo ter um atalho ao desconhecido. Esse desconhecido, né, um mundo inteiro. Bom, o papel da imagem, a gente está na Semana da Imagem, é importante eu reforçar, ele foi fortalecido por essas mídias. A minha tese, ela trabalha muito com imagem, essas imagens que estão nas interfaces dos aplicativos. Cada fragmento desse que eu estou contando para vocês são imagens, né, extraídas desses aplicativos que me facilitam a vida, que me proporcionam uma nova dinâmica de interação com o território, com as pessoas, com lugares. Então, fortalecer o papel da imagem como importante e fundamental nessa leitura de metrópole comunicacional que eu estou fazendo. E teve um momento muito importante, ou seja, existe uma proliferação onde nós, mais do que nunca,
estamos publicando e estamos mostrando, né, a nossa intimidade, a gente está mostrando o nosso dia a dia, a gente está mostrando, está nos vendendo, nos divulgando, né, a partir, coloquei principalmente o Instagram como uma ferramenta. Eu tive um momento muito legal, que enquanto eu estava fazendo essa tese, estava na largada ali, estavam acontecendo lá em 2013 todos aqueles protestos de rua, né, o movimento Vem para a Rua. Então, a gente jogava essa hashtag Vem para a Rua no aplicativo e vinham milhões de imagens, e aí eu começava a fazer uma leitura muito rica do que estava acontecendo no país naquele momento, né. Óbvio que esses dias eu fiz essa palestra a convite do IHU e me perguntaram as coisas negativas. Eu disse, fazer um pequeno recorte, né, dos excessos. A gente teve, vocês viram que 1 ano atrás aconteceu a tragédia aquela da morte do Eduardo Campos, candidato a presidente, e aí tinham pessoas lá fazendo selfies em cima do caixão, como um excesso aí desse mundo das imagens. Temos aí, então, eu chamei a Panóptica Metrópole ao vivo, um momento onde a gente está sendo filmado 24 horas, né, todo o tempo, em todos os lugares que a gente anda. Isso é fortalecido ainda mais com esses recursos de aplicativos móveis, porque se eu já tinha eles disponíveis na cidade, hoje é possível capturar essas imagens nesses aplicativos. Se vocês acessarem, aí vocês vão ter imagens de inúmeras câmeras de Porto Alegre. Eu coloquei uma imagem ali para agradar meu orientador, do Beira Rio, que eu capturei nos aplicativos. Bom, uma coisa muito interessante que a gente achou, estou apressando aqui para não estourar o tempo, foi essa ideia de sociedade gamificada. Esses aplicativos trouxeram para o nosso dia a dia aspectos de jogos, de games, ou seja, onde a gente pontua porque frequenta um lugar, a gente pontua porque compra aquilo, a gente pontua porque faz check-in em tal lugar. Então, essa nova forma de interação com o espaço, com a metrópole, né, mediada pelos aplicativos, pontuando, nos traz esses aspectos de gamificação que nos traz mais um elemento para a nossa dinâmica. Bom, penúltimo fragmento diz respeito à cidadania digital, o quanto se abre esse espaço, né, para encurtar essa comunicação entre gestores, né, entre as pessoas que estão discutindo a cidade e os seus habitantes. Então, existe uma série de plataformas aí que me permite tanto denunciar coisas que estão acontecendo, problemas nessa cidade, como eu coloquei dois tipos de aplicativo, Cidade Legal, que é onde eu tenho mais de denúncia, de enviar fotos, de registrar ali. Esses aplicativos já estão, os desenvolvedores já estão conectando eles direto com os gestores municipais para receber respostas, né, chegando direto lá neles os problemas que estão sendo registrados. Por outro lado, eu tenho o Bogotá, o aplicativo de Bogotá ali, cidade, não lembro o nome, mas ele me permite o oposto. Em vez de registrar reclamações, eu registro projetos, sugestões, ideias que eu tenho para contribuir com os gestores. Por fim, pessoal, eu trago um fragmento, uma leitura que recupera todos os demais, que é observar essa metrópole comunicacional em camadas, né? Esses aplicativos nos permitem, eu trouxe um deles, que é aplicativo de realidade aumentada, onde, em cima das imagens capturadas que o meu dispositivo móvel está capturando dessa cidade, eu tenho uma série de dados, de informações, né, no caso ali, dados sobre os lugares que eu visitei, que eu visito, que tem disponível na minha imagem, se eu clicar ali, eu vou abrir mais informações, mas é simplesmente mais uma camada. Acredito eu que muitas camadas de informação vão sobrepor esta imagem que a gente está capturando. Ou seja, acredito que esse é um recurso muito potente e que vai avançar muito ainda, né? Muitas camadas de informação a gente vai ter nessa metrópole comunicacional. Concluindo. Percebe-se, então, um processo de smartphonização, né? Eu comecei falando do processo de softwareização, o software presente na nossa vida, né? A gente dá mais um passo agora, que é a smartphonização dos nossos
das nossas práticas, ou seja, os dispositivos móveis presentes e interferindo cada vez mais. É fato, né, que a cultura digital se instalou de vez na vida das cidades e nas nossas. Um novo modo de ser vem emergindo, ou seja, o nosso modo de ser vem sendo transformado por essas tecnologias digitais, ao mesmo tempo que existe uma modelização de algumas práticas, né? Eu passo a utilizar, modelizar, ou seja, ter um modelo, né? A forma que eu vou acessar um táxi, a forma que eu vou me comunicar, elas têm um modelo padrão mediado por isso daqui. Lá, no que eu trago do Canevati, eu tenho um conceito dele muito especial, que é o ato de perder-se. Para eu aprender, para eu entender alguma coisa, eu preciso me perder, me jogar, né? Essa dualidade eu encontrei na minha observação, que é não perder-se, porque o que justamente essas ferramentas buscam é eu não me perder, né? Eles querem me facilitar a vida para eu não me perder, ao mesmo tempo em que eu entro nesse novo mundo e acabo me perdendo nele. Por fim, um pouquinho do designer aqui, numa interpretação, que cada app urbano lançado é um micro projeto de metrópole, uma metrópole que está sendo projetada digitalmente por esses desenvolvedores. Era isso, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por ter me ouvido. O nosso grupo de pesquisa, além de desenvolver então essas pesquisas e esses trabalhos com os nossos alunos, nós também publicamos alguns livros. Esse aqui é o nosso último livro, Tecnocultura Audiovisual, Temas, Metodologias e Questões de Pesquisa, pela editora Sulina, e está nas melhores casas do ramo. Por favor, prestigiem o pesquisador nacional. Cibele, tudo pronto. Vou colocar meu plano de fundo, que não dá para enxergar muito, mas é um filme em preto e branco do Andy Warhol, eu não sei se alguém conhece ou já viu falar, chamado Sleep. Ninguém conhece? O Andy Warhol é um artista plástico, né, da pop art, e é um cara que experimentou muitas coisas, e, inclusive com esse filme, né, que ele gravou, o namorado dele dormindo, e o filme tem horas e horas do cara dormindo. Tá? Então, vou colocar aqui, ele é silencioso. Então, como o Fischer já comentou, meu nome é Cibele. Tá? O nome da nossa palestra, da nossa conversa aqui, era bem estranho, bem esquisito, de um artigo que eu escrevi para a Compós. Tá? Mas eu acabei, para facilitar um pouco a nossa conversa aqui, colocando um outro nome. Tá? Que se chama, está rolando aí uma folhinha com citações, né, estilo BuzzFeed, 10 citações sobre a figura sonora na pausa audiovisual. Só para a gente poder levar alguma coisa aí e também não ter que ficar lendo aqui ou mostrando para vocês o texto. Tá? Então, assim como o Fabrício comentou no início, é importante agradecer aqui esse espaço que a gente tem para falar com vocês, e especialmente o espaço que a gente tem no nosso grupo de pesquisa de fazer invenções e observar objetos que estão numa margem que não é uma periferia, na verdade, né? Eles são objetos muito importantes, que são fenômenos, às vezes, comunicacionais, e a gente não está, talvez, dando devida atenção, né? Então, o que é legal no TECAV é isso. Quem quiser buscar as outras pesquisas, também entra no nosso site lá e dá uma olhadinha. Eu queria começar a fala, então, lendo um cara, que vocês têm a citação, que vem da educação. Tá? E eu vou ler, pausado, para provocar vocês. Tá? O nome da minha tese foi A Pausa Audiovisual. Eu trabalhei nesse sentido, observando imagens que parecem parar, tentando entender o que essa parada me fazia no corpo, né? Um emolduramento, um sentido que gerava em mim de estranhamento. E eu me interessei por isso, porque eu sou uma pessoa que amo fotografia, e aí vem dela esse interesse. Então, eu vou ler aqui o Jorge La Roça, que vocês têm aí, que diz o seguinte: a experiência, a possibilidade de que algo nos passe ou nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar,
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Para mim, que vivo na sociedade contemporânea e que sou uma pessoa hiperativa, né, TDA, tratada, é até complicado ler isso aqui. Te exige um desprendimento, né, e uma vontade muito profunda de compreender esse fenômeno. E por que eu chamo esse fenômeno? Por que essas imagens paradas me chamaram tanto a atenção? Além dessa questão da fotografia, falei para vocês antes, né, a fotografia ela sempre me provocou, porque ela é uma imagem parada, né, tecnicamente falando. Ela é algo que está ali, estático. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para ela, tanta coisa se mobiliza, né, e eu não sabia dizer o que era aquilo. E eu comecei também a observar que essa sensação existia em outros materiais, tá? Como a câmera lenta, como os planos sequência. Sabe aqueles planos sequência que a gente vê nos filmes? Que não tem cortes, aparentemente não tem cortes. E aí essas coisas começaram a me provocar, tá? E eu comecei a enxergar essa fotografia nesses materiais também, essa parada, tá? Então, assim, eu vou falar rapidamente da tese para explicar o contexto, para depois entrar no que me interessa falar com vocês hoje um pouquinho, que é sobre o som. O som que é colocado em cima dessas imagens. Tá? Um som que eu posso entender também como silêncio. Tá? Porque, como eu chamo de figura sonora, é uma banda sonora aí que inclui uma série de coisas. Desde a música, de ruídos, de sons que a gente chama diegéticos ou não diegéticos, que aparecem na cena ou que extrapolam, são sugeridos, tá? E também silêncios. Tá? O interessante é que a gente está vivendo nesse lugar, né, nesse mundo contemporâneo, que a gente não consegue parar muito, né? Inclusive, eu estou me controlando aqui para não ficar virando na cadeira e brincando, porque a vontade que dá é ficar fazendo isso. E além da gente viver nesse mundo tão rápido, que nos exige uma rapidez, a gente nunca gravou tanto, fotografou tanto, informou tanto quanto hoje, né? Lá na minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei fotojornalismo, eu me lembro do editor da Zero, que foi o meu projeto de pesquisa, me dizendo que a gente não ia fotografar mais, que a gente ia trabalhar com frame, que a gente ia cortar um frame e usar como fotografia no jornal impresso, seja lá onde for, né? E eu comecei a me questionar, então, se a gente ia mudar a maneira de trabalhar com essas imagens, né? Em função do nosso grupo de pesquisa aqui, que entende não o audiovisual, mas audiovisualidades, que é o quê? É pensar uma expansão dessa ideia de que existe a foto, existe o cinema, existe o vídeo, existe a ilustração. Todas essas coisas fazem parte de uma audiovisualidade, tá? Que vai engendrar um imaginário do que é essa nossa relação com essas coisas. Tá? Como eu fui orientada pela professora doutora Susana Kilpe, aqui do programa de pós-graduação, que o Gustavo citou, eu utilizei uma metodologia que ela usa, chamada metodologia das molduras, tá? Que nada mais é do que a gente tentar pegar um objeto, aí eu estou falando de objetos audiovisuais, e a gente dissecar, ela diz, a gente começar a recortar e tentar entender onde é que estão aqueles territórios que nos fazem entender aquela coisa. Vamos pensar na gente entrando dentro de um site, tá? Como é que vocês costumam ter contato com esses materiais? A gente entra num site e observa as várias coisas que estão colocadas sobre ele, assim como o Fabrício mostrou aqui, né, nas metrópoles, contém os aplicativos. Eu tenho coisas que saltam sobre essa tela. Eu tenho botões, eu tenho o player, eu tenho o logotipo, e não só no site, mas numa televisão, em diversos lugares.
né? Então, essas coisas, a Suzana chama de molduras. São territórios de significação, porque cada uma daquelas coisas nos diz algo sobre a coisa grande, a coisa em si. Tá? E aí, então, eu fui tentar buscar nessas minhas imagens que eu achava paradas, esses territórios. Tá? Então, eu cataloguei 80 e tantos vídeos, e aí eu chamei de arquivos, inclusive, porque mistura tudo, TV, cinema, fotografia, aqueles PowerPoints bagaceiros de pessoa que bota um monte de foto, uma musiquinha no fundo, no YouTube, sabe? Tudo isso entrou como corpus da tese. Tá? Justamente para tentar compreender como é que essas coisas se constituíam, como que eu estava tentando chamar de pausa. E uma das molduras, um dos territórios que chamou atenção em todos esses materiais foi o som, foi a figura sonora. Tá? E aí, então, tem uma citação 2 aqui, que eu acho legal, que é do Wim Wenders, que é um cineasta. Ele fala justamente, e por que o Wim Wenders é um cara que eu gosto muito, porque ele, em todas as vezes que ele fala das imagens, e aí aqui tem uma citação Janelas da Alma, não sei se alguém já viu esse filme, quem não viu, recomendo. Tá? Ele fala da importância que existia na vida dele, ele assistia faroestes do John Ford, ali, porque tinha planos longos, né, aqueles longos planos de deserto, de paisagem, e ali ele colocava o sonho dele, a imaginação dele naqueles lugares. Ele fala, hoje os nossos filmes, eles não têm mais espaço, né? A gente vê uma coisa coladinha na outra, um excesso de corte. Então, o que tu vê é aquilo que tu recebe. Não sobra espaço para esse imaginário, né, funcionar ali dentro. Tá? Então, por que mas ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade no mundo contemporâneo de parar, a gente está produzindo cada vez mais imagens que param. Tá? Eu já falei que nunca a gente fotografou tanto na vida, né? Os celulares estão para nos comprovar isso. E, além disso, quando eu comecei a pesquisar na internet, no Google Imagens, vídeos mesmo, palavras-chave que eu fui elencando na tese, ralenti, que é a mesma coisa que câmera lenta, né? Plano sequência, plano longo, uma série de palavras-chave, eu encontrei mais de 15 milhões de citações na internet somando essas palavras. Mais de 15 milhões de arquivos audiovisuais, lá em 2012, quando eu fiz a tese, tá? Que trazem isso, que trazem essas imagens que, aparentemente, param sem parar, porque está ali, né? No fluxo. Tá? Quando eu fiz o artigo que eu apresentei para a Compós, que eu vou falar um pouquinho hoje, eu revi essa pesquisa, então, em 2015, a gente pulou de 15 milhões de citações para 188 milhões de citações. É um aumento gigantesco e um interesse muito grande da nossa produção audiovisual por essas técnicas, algumas delas que foram inventadas nos anos 20, tá? A câmera lenta vem de lá, né? E só a partir dos anos 70 que a gente começa a produzir essas imagens. Então, tem alguma coisa aí, tem um fenômeno aí se instaurando, que é a nossa necessidade de criar essas imagens. Tá? Isso me interessou. E, como eu vim da fotografia, eu penso, opa, não é só a fotografia, a gente tem audiovisual que está fazendo isso também, parando. Só que eles vão parando de jeitos diferentes. Tá? Vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. Eu não sei quando vocês olham um filme tipo esse, assim, não estão quase inventada, mas enfim. Quando a gente olha uma coisa muito parada, o que passa na cabeça de vocês? Sono. O que mais? Prisão. Tédio, tristeza. O que vocês se perguntam quando olham? Hã? Quando é que vai acabar? O que mais? Não vai acabar nunca isso aqui, viu? Porque eu não... Inclusive, no filme desse filme, muita gente dorme nele e tem uma citação aqui que fala sobre isso. O que mais? Quando começa uma imagem, tipo assim, vamos pensar num filme qualquer, tá? Que daí o cara vai fazer alguma coisa e vem uma câmera lenta. O que vai acontecer depois? Tá? Uma das coisas que vem, além de tudo que vocês comentaram, é justamente isso. Quando uma parada irrompe, a gente tem algo vai acontecer, algo aconteceu, algo está acontecendo, e às vezes, meu Deus do céu, nada acontece, mas deve acontecer alguma coisa, porque, pelo amor de Deus, né? Quando é que esse troço vai virar? Quando é que essa imagem vai mudar? Tá? Então,
Isso, quando a gente trabalha com a professora Susana Kilper, metodologia das molduras, ela vai dizer, tem molduras aqui, coisas que acontecem tecnicamente, territórios de significação que acontecem aqui, que fazem a gente criar um emolduramento. Eu, receptor, olhando esse troço e trabalhando em cima dele. Tá? Então, quando eu percebi que existia esse emolduramento, essa sensação, vamos chamar assim, para deixar mais claro, tá? Eu comecei a me questionar que existia alguma coisa ali. Esses materiais, eles se atualizam, eles são coisas materiais, tá? Já falei, câmera lenta, fotografia, plano sequência, mas eles têm também uma outra coisa que eu chamei de espera, que é esse virtual, a gente chama a partir de um cara chamado Bergson, tá? Que está ali presente em cada uma dessas coisas, mesmo que elas sejam diferentes. Quando eu olho uma fotografia, eu espero. Quando eu olho uma câmera lenta, eu espero. Quando eu olho um plano de sequência, eu espero. E espero de jeitos diferentes. Tá? E aí, então, eu fui organizando a tese. O mais interessante é que, quando eu comecei a trabalhar com essa palavra, espera, eu voltei lá para a psicologia e fui me perguntar a respeito de o que é espera. Né? E aí, então, eu percebi que ela está ligada à atenção, ao funcionamento da atenção. Quando a gente olha esses filmes parados, essas coisas que não mudam nunca, né? Essa espera ela pode acontecer de duas formas. A gente pode se dispersar nela, vai dizer a Virginia Kastrup, tá? Que é uma psicóloga, e a gente pode se distrair com elas. Ela vai dizer, dispersar é um negócio legal. Aliás, dispersar é um negócio que a gente faz sempre, todo momento. Distrair é muito mais interessante. Agora vocês estão dispersos, porque, inclusive, a minha fala é uma coisa que parece interminável e que vocês aqui estão tendo um pouco de dificuldade para chegar lá, porque eu não mostrei alguns dos materiais também ainda. Tá? Mas existe algum momento em que a gente se distrai. E, no caso daqui do sleep, inclusive, distrai tanto que dorme. E, dormindo, a gente inventa. Dormindo, a gente cria. Então, ela diz, se dispersar é um problema da sociedade contemporânea. E essas imagens revelam a nossa necessidade, às vezes, de dispersar. Mas elas também fazem uma outra coisa, se a gente deixar. Elas fazem a gente se distrair. E aí eu me conecto com uma outra porção de mim mesmo, que não é toda hora que a gente consegue fazer. Tá? Porque lá, quando eu falei de espera na minha tese, eu comecei a pensar nos vários tipos de espera. Eu tenho uma espera que antecipa, eu tenho uma espera que expecta, eu tenho uma espera que simplesmente espera. Tá? Por exemplo, uma mulher que está grávida, ela está esperando. Né? Mas vai nascer, né? Espera-se. Já usei a palavra espera-se. Vai nascer, então eu sei o que vai acontecer. Depois de 9 meses, nasce alguma coisa. Né? Então, tem diferentes tipos desse esperar nessas imagens. Tá? E aí, então, eu fui trabalhando e olhando esses vídeos e fui vendo que há diferenças aí. E eu percebi que expectar antecipando é muito menos enfadonho do que esperar. Quando eu olho as imagens, as câmeras lentas, vamos pensar nos filmes de ação, assim, aqueles que tudo explode, e que, para poder a gente enxergar o que está explodindo, tem que estar em câmera lenta, né? Porque senão a gente não vê nada, só vê um fogo. Tá? Então, eles colocam uma câmera lenta ali, que é para o negócio a gente poder enxergar o Transformer voando, etc. E tal, tá? Tem diferença de eu colocar algo como isso aqui. Tá? Então, é muito menos enfadonho uma câmera lenta que está agindo comigo do que uma que está simplesmente parada, como um plano de sequência. E esperar, que é o negócio legal que a Kastrup fala, da inventividade, da criação, implica num estado de permanente hesitação e invenção. Isso é muito complicado de fazer. Muito complicado mesmo. E eu queria rodar um videozinho para a gente fazer um experimento em relação a isso. Eu vou deixar o sleep aqui. E vou passar uma partezinha que vocês já conhecem. Tem som aqui nesse... Ih, vai dar problema. Não tem som. Bom, vocês conhecem essa cena do Matrix, imagino, né? E ela é
extremamente barulhenta. Tá? Até depois posso rodar só o áudio aqui, porque o meu computador aqui está rodando o áudio. Não dá para ver, né? É a cena do lobby, acho que do Matrix Revolution. Ela é muito barulhenta. Ela é extremamente ágil, mas ela é toda em câmera lenta. É um negócio muito maluco. Tá? E os caras que trabalham esse filme, eles falam, a gente não chega a esperar nada, porque o som e as imagens vão entregando tudo o que vai acontecer. A gente já tem na memória, tá, uma invenção do que vai acontecer nesse material. Tá? Então, se surpreender com imagens como essa é muito complicado, porque a gente já tem um estoque tão grande de imagens, né, e também de sons, que a gente vai colocando isso no lugar, tá? E a cena em si, que deveria promover um momento de expectação, não acontece. Tá? Não vou continuar rodando porque não faz sentido, era para ter um experimento aqui que não funcionou. Tá? Essas outras citações que a gente tem aí colocadas para vocês, em especial a 3, a 4, a 5 e a 6, elas são desses outros filmes, tá? Desses outros momentos de imagens paradas, que são um pouco diferentes do que a gente vê no Matrix, ou que a gente vê em audiovisuais mais movimentados. Tá? A primeira citação é são todos comentários de blogs. Tá? Porque na tese eu fui buscando o que as pessoas falavam e pensavam a respeito desses materiais. Tá? E aí, o primeiro deles aqui é o Koyaanisqatsi, eu não sei se... Não, o primeiro ali é o Sleep, tá? Do Andy Warhol. Veja que o cara está dizendo aqui, inclusive, ele dormiu no filme, tá? E que, mesmo ele tendo dormido, foi um dos filmes mais claros que ele já viu na vida dele, mais pacíficos. Tá? Depois tem uma citação aqui do Koyaanisqatsi, que é um filme do Godfrey Reggio. Alguém já conheceu esse filme? Alguém já viu? Ele é todo de imagens, tá? E com a música do Philip Glass, que vai mudando malucadamente durante o filme. E aí tem esse outro cara aqui que fala a respeito de uma experiência que ele teve quase de transe diante dessas imagens, quando ele se deixou olhar no cinema, depois de um dia que ele chegou, estava molhado, uma série de coisas. Tá? E a terceira citação fala da Árvore da Vida, Tree of Life, aqui do Terrence Malick, que eu não sei se alguém já viu também, estava no cinema, e teve uma galera que foi desavisada para ver o Tree of Life, e odiou o filme, entendeu? E saiu, foi para as redes sociais e destruiu, e detonou, e chamou de intelectualoide, esse cineasta que acha que a gente é burro, que bota um monte de imagem desconexa com uma musiquinha de ópera no fundo, e, sei lá, 2 horas e pouco de duração. Eu acho que eu sou palhaço. Tá? Logo em seguida, tem uma outra citação aqui, que, novamente, é do Wim Wenders, falando sobre isso, de uma reação colérica que as pessoas têm quando tu vai assistir uma coisa e aquela coisa não conta exatamente aquilo que tu quer ver. Né? Porque essas imagens, elas fazem isso, o do cinema. A gente vai lá esperando ver uma historinha. Quando as imagens tentam falar por si, vamos usar essa expressão, assim, quando elas tentam ser o que elas são, simplesmente imagens ou audiovisuais, a gente se irrita. A gente quer matar quem inventou aquilo ali. Tá? E é super paradoxal, ao mesmo tempo que eu produzo, como eu falei no início lá, 188 milhões de paradas distribuídas na internet, eu não quero parar. Eu não quero ver essa coisa parada. Tá? Então, continuando aqui. Quando eu olhei essas imagens, me chamou muito a atenção, falei para vocês, então, o som. Né? O som ou a ausência de som que elas apresentam. Porque é bem complicado, tecnicamente, atuar com essas imagens quando a gente tem uma câmera lenta ou alguma coisa que está toda hora parando, tá? Ou um plano sequência. Geralmente se usa o quê? Música, e aí música pop, dependendo, a la Matrix, ou uma música mais incidental, tá? Ou a gente faz uma coisa que é... e ninguém aguenta ouvir muito tempo aquele som enrolado, porque o som e a imagem não atuam, né, do mesmo jeito. Ou a gente vai colocando, então, uma sequência de outros sons, que eu vou chamar aí de figura sonora, esse conjunto de sons diferentes, que vão sendo apresentados aí. Tá? Um autor que eu usei na tese, ele fala assim, é possível afirmar, nos filmes sonoros, a gente vê mais porque o som vai sugerindo imagens, como no caso da Matrix, tá? Que vocês não viram, mas que vocês já sabem como é que funciona,
ou no cinema mudo, quando a gente ouve mais, porque as imagens vão sugerindo sons. Tá? Então, mais importante do que representar o som, muitas vezes esses materiais queriam fazer com que a gente sentisse alguma coisa, tá? Ao invés de simplesmente olhar uma representação. Tá? Essas coisas elas ficam visíveis aqui nessas citações que eu coloquei aqui na nossa folhinha, 7, a 8 e a 9, tá? Que falam de uma experiência que um outro cineasta legal chamado Andrei Tarkovsky fez no livro Esculpir o Tempo. Ele disse que ele gravou um diálogo, e daí ele gravou esse diálogo e ouviu e começou a ver coisas. Tá? Uma outra citação aqui do Michel Chion que fala: se a imagem é projetada, o som é projetor. Ele projeta alguma coisa. Tá? E uma citação do Godard, que eu gosto também bastante, que é: para mim, não há real diferença entre imagem e som. Eles são apenas ferramentas. Você tem que ouvir a imagem e olhar o som. Tá? É muito fácil a gente falar quando lê essas coisas dos autores, mas quando a gente experimenta essa sensação, é que a gente consegue perceber o que está acontecendo. Vou rodar o áudio só do Persona, e o barato seria vocês fecharem os olhos e tentar identificar o que está acontecendo nessa cena. Depois, se vocês quiserem, eu rodo ela na imagem, com a imagem. Tá? Vamos lá. Ver se o som está alto. Pode aumentar o som aí.
Ok, o que aconteceu aí na cabeça de vocês com esses sons? Vamos lá, o que o som projetou? Vai lá, me ajuda. Tensão por quê? Alguma coisa estava acontecendo. Matando alguém, sim. Mais alguém? O mais interessante é que quando a gente olha o persona, e aí vocês não vão ver o som com a imagem aqui, o que até pode ser uma experiência interessante, não tem nada a ver com o que vocês me disseram. Entendeu? É muito interessante que vocês viram que acho que uma das poucas imagens que os sons se conectam diegeticamente, ou seja, com como é que eu vou comentar? Com a própria cena, tá? É o projetor de filme que dá uma desenrolada no início, e aqui deu um probleminha técnico do som, e não apareceu aqui antes. Tá? Fora essa cena, é um conjunto de imagens, que eu chamo de inscrição fotográfica, que são pequenos cortes, pequenas fotografias, tá? Que vão se colocando ali, e o som vai criando uma outra coisa. Então, essas imagens aqui, aparentemente desconexas e paradas, e que me fazem ouvir esse som. Coisa que muitos dos meus materiais não conseguem fazer. Tá? Aqui o pessoal ligou aqui. Ó, com exceção dessa imagem aqui que se conecta com o som, não dá para esperar isso, né? E vejam como parece que o tempo vai passando muito mais rápido quando eu tenho as imagens aqui. Demorou um horror, né, para vocês ouvirem aquilo. Foi complicado. Ainda bem que tem o WhatsApp. A diferença da temporalização que a gente percebe quando a gente observa só o som é incrível.
ninguém morreu. Deu aquela musiquinha de assassinato. Deixa eu parar um pouquinho e mostrar para vocês Matrix, enquanto vocês estão prestando atenção. Vamos voltar, já que o áudio voltou. Não rodou. Não rodou o áudio de Matrix, não quer rodar. Bom, qual é a questão que fica quando a gente olha para essas imagens que vão parando, tá? É natural que, quando a gente trabalha com som, a gente vai colocando na imagem visual uma série de coisas que o som vai nos auxiliando a enxergar, tá? A gente vai colocando informação, vai colocando sentido, narração, estrutura, expressão. É tanto que a gente consegue ver quase as coisas através do som, como aconteceu aqui quando a gente ouviu o Persona, tá? O som ele vai colocando climas, surpresas, vai colocando tensão, vai colocando relaxamento, tá? Ele faz a gente comprar uma cena, inclusive, a gente acreditar que alguém morreu só de ouvir um tiro que não aparece na cena, tá? Ou de um suicídio, por exemplo. A gente vai mudando a nossa relação com o tempo, ele pode ficar mais rápido ou mais lento, conforme esse som vai anunciando, tá? E eu trago, para finalizar, a última citação aqui, que é da minha tese, que é justamente chamando a atenção para os nossos olhos preguiçosos, né? Para umas imagens que vão correndo, 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 e, em função disso, os sons é que estão fazendo a gente parar, muitas vezes, para conseguir observar essas imagens. E nos fazem enxergar coisas que a gente não consegue ver. No caso do Matrix, ali, isso fica bem claro, e nessas aqui também, tá? E aí eu coloco aqui uma série de tipos de sons que eu encontrei nessas imagens. É muito interessante que a gente tem alguns ruídos da banda sonora, o eco, a água, o sussurro, que aparecem muito frequentemente. Eles querem dizer alguma coisa para a gente a respeito de nós mesmos, né? E não é à toa, então, que esses sons, me parecem, são muito presentes nesses espaços, tá? Então, seria isso. Muito bem, Cibele e Fabrício, agora estejam preparados, porque é a hora da gente fazer o debate e a palavra está com vocês. Para questões, perguntas, esclarecimentos. A primeira coisa que tu falou ali sobre o Ricardo ontem, acho que várias vezes tu viu a Suzana me colocando isso nas discussões do grupo, que era o que ela chamou de modelização das práticas, né? Uma das coisas que eu coloquei ali... Está alto esse microfone? Uma das coisas que eu coloquei ali na conclusão, em razão das discussões que a Suzana trazia, era que muitas práticas passavam a ser padronizadas, né? Isso, a primeira coisa que tu colocou ali, é fato, né? Que existe, e ela muitas vezes dizia que eu tinha também essa tendência de querer modelizar, né? Digamos, cada vez que eu falava de projeto de cidades, ela dizia que, no fundo, o que eu queria era modelizar todas as práticas, né, dentro de uma discussão.
Mas o que tu realmente perguntou ali, com certeza, né? Como eu falei, digamos, um mundo muito dinâmico, muito rápido, né? O principal exemplo disso, e dentro das observações, acho que todo mundo que utiliza, no Waze ali, tu vai, digamos, às vezes tem pardais, tem ocorrências, principalmente acidentes, né, que aparecem para ti, já não existem mais, né? Então, isso vai para todas as observações. Por exemplo, tu tem caminhos, a vida na cidade é muito dinâmica, né? As experiências, né, as práticas são muito, diria, orgânicas. Elas estão acontecendo e se transformando a cada momento. Assim como a paisagem está se transformando, assim como uma imagem de hoje já é diferente da de ontem, né, as práticas também. Então, muitas vezes, sei lá, vou te dar um exemplo assim. Hoje tu está acompanhando, sei lá, o percurso de um ônibus, alguma coisa. Amanhã tem uma passeata e fecha toda uma rua, uma avenida, uma protásio, né? Tudo aquilo ali é modificado do que até então estava modelizado. Então, existe essa dinâmica muito grande, e isso vale para todas as observações, nas câmeras, né, nos registros aí que foram feitos. Existe, por um lado, então, uma modelização, e o outro, uma constante, uma vida nisso tudo, né? Uma experiência orgânica que vai se transformando. A gente discutiu muitas vezes a gente discutia a questão da paisagem se transformando, paisagem urbana se transformando, né? O quanto a gente está olhando, a cada segundo ela está se transformando, né? A mesma coisa acontece com esse tipo de práticas. Mas é que eles já são hoje autoalimentados, né? Por exemplo, assim, pegando essa experiência que tu está contando, o que seria o próximo passo? Todos nós, como usuários, a gente registraria. Essa informação é falsa, essa informação é mentira. Muitos aplicativos já existe espaço. Por exemplo, tu vai daqui a Caxias, tá? Tu pega um aplicativo desses e ele vai te informando ali, tu está passando e vai dizer, aqui dentro de 300 metros tem um pardal, e aparece junto uma pergunta, essa informação é real ou falsa? Né? Isso tem vários aplicativos que já te diz, tem espaço, né, para te corrigir essa informação. Na questão dos pardais, nesse caso que tu está contando, todos os usuários iam ter a oportunidade de dizer, né, não, isso aqui é mentira, isso aqui colocaram, está desatualizado, até pode ter, teve um pardal aqui um dia, mas hoje já não tem mais. Então, olá, boa noite a todos. Eu vou começar com essa parte de vir aqui na frente, pegar o microfone e fazer uma pergunta, um negócio que intimida um pouco as pessoas. Eu me senti ligado, não sei se tem o Daniel sentido, mas se alguém por acaso tiver alguma pergunta e quiser fazer depois, por favor, não se sinta intimidado. Eu acho que tem que falar no microfone. É bacana, né? Isso aí, isso aí. Enfim, Estela, eu tenho uma pergunta para você em relação a essa coisa do som, que de fato é uma coisa muito interessante. Eu fico pensando nas milhares de possibilidades muito criativas, algumas mais revolucionárias, mais em relação ao som, como você mostrou, o Spielberg, o Barrois, etc., dezenas de cineastas que usam o som de maneira muito original, muito, enfim, gigante. Mas eu fico pensando no uso específico do som, que meio que acompanha o cinema, especificamente o cinema falado desde o começo, que é a própria voz. E que tem, de uma certa maneira, uma importância absolutamente essencial dentro da história do filme, das técnicas. Chama-se de diegese do filme, ou seja, das coisas que existem dentro do filme, que fazem você acreditar que aquilo é de verdade, que o filme parece com a realidade, por aí vai. Enfim, qual seria o lugar, de uma certa maneira, desse tipo de som que passa despercebido para a gente,
o tempo todo, porque a gente pensa que as pessoas falam, quando elas falam, elas produzem, enfim, a sua própria voz. Acho que ao mesmo tempo tem uma importância essencial para o cinema, assim, como é que a gente poderia encaixar esse tipo específico de som dentro dessa discussão tão legal que você trouxe para a gente? Bom, João, nas imagens que eu olhei, a voz, ela parece ou enrolada, como eu falei antes, ou com sussurro, que é um modo muito interessante da gente pensar a potência da palavra, da voz, enfim. Então, é bastante interessante e revelador, eu acredito, que nesses espaços que nos obrigam a prestar atenção, muitas vezes, nesses elementos que parecem um fluxo contínuo, a voz ela se abafa, o diálogo some e eu tenho esses sons que tomam lugar, né? Então, se a gente for pensar metaforicamente, filosoficamente em relação à linguagem, ao silêncio, é bem indicativo que isso aconteça, né? Então, eu coloco até naquela citação que eu botei por último ali, que um sussurro ele guarda um desejo de falar só para alguém alguma coisa, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma potência gigantesca que é de sair, de gritar, é algo contido. Então, é um paradoxo, né? É uma contenção e, ao mesmo tempo, uma possibilidade que só eu tenho de dizer aquilo que eu quero para alguém. Então, revela também o uso, aquilo que eu comentei antes, que é a nossa necessidade de produzir essas imagens, ao mesmo tempo que a gente não consegue parar para enfrentar essas imagens. O que eu não falei antes também, e que estava ali nas minhas anotações, é que me parece que essas imagens que param, elas revelam também para a gente uma vontade de pensar naquilo que a gente não quer pensar, que é a única coisa que a gente tem certeza na vida, que é que a gente vai morrer. A gente vai parar, a gente vai... Essa é a única certeza que nos faz... E é louco, porque tu levanta de manhã para isso, para não morrer. E, ao mesmo tempo, tu sabe que pode atravessar a rua e... Sabe? Ferrou. Então, metaforicamente, essas imagens elas trazem esse problema eterno, existencial humano, sabe? Me parece. Você respondi? Tem um lá atrás primeiro, lá, Thiago. Depois. Isso aí, sem medo do microfone. Oi, tudo bem. Só para complementar com a palestra em geral, tem um aplicativo que conforme determinado lugar da cidade que tu tá, tem alguém que deixa uma playlist ou uma música para aquele ambiente. Eu estou dando uma coisa no Gasmão, acho que liga as duas palestras. E a minha pergunta é para ti, se a falta de silêncio, às vezes no cinema, pelo menos o mais midiático, assim, às vezes não perde um pouco da arte, da verdadeira mensagem que eu posso falar. Eu acho que se a nossa vida tivesse trilha sonora, tudo ia ser mais legal, mais bacana. Mas, enfim, tem alguns filmes que, quando chega num momento que o silêncio explicaria perfeitamente aquela sensação, o cara põe um violino, sabe? Eu acho que isso dá uma quebrada na arte, às vezes o filme fica louco, porque é uma sensação do silêncio. O que tu acha disso? Diz teu nome aí. É o Alisson. Prazer, Alisson, não te conhecia. Bom, tem uma amiga minha que fala que são os filmes tananã, esse que tu falou, sabe? Tipo, tananã, 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 sabe? Sempre tem alguma coisa, quando o cara está ali morrendo, tem um nananã que vai anunciar que alguma coisa vai acontecer. Pois é, tu falou que a vida seria mais legal com trilha sonora, né? E a provocação que eu te faço é a seguinte, não tem trilha sonora já na tua vida? Ou tu é um cara que sai de casa sem fone e sem celular pendurado ali, entrando já na discussão que o Fabrício também propõe, né? Da gente dar uma trilha sonora para a cidade, por exemplo, para a vida, que eu não digo que não é dela, porque está no meu imaginário, está na minha apropriação, é dela, é da vida, tá? Mas uma outra coisa que eu queria te provocar é que tu fez uma separação, assim, os filmes de arte e o resto, né? Isso é interessante também, porque não necessariamente esse silêncio que tu sente falta, me parece, está só nos filmes de arte, sabe? Tem muito filme que a gente não precisa considerar artístico, que é mainstream, que é blockbuster, que está já utilizando algumas coisas nesse sentido. É extremamente curto, mas, sabe? Ele faz ali, ele alfineta, inclusive, às vezes, a gente,
E aí tu percebe que, quando tu percebe que está parado, ele já põe uma musiquinha, porque sabe como é que é? Hollywood tem que vender, e é difícil vender um negócio que a gente não está acostumado. Ninguém vai comprar um sapato que não serve direito no pé. Né? Então, essa questão é para a gente pensar, que não necessariamente esses silêncios eles vão fazer o que eles têm que fazer porque os filmes são de arte. Né? Ou eles fazem falta nos filmes de arte, porque muitos dos filmes artísticos que eu peguei, inclusive alguns do Bill Viola, que é um outro cara que eu trabalhei, né? Ou desses cineastas que eu trouxe alguns aqui, eles colocam esse áudio. O Godard, por exemplo, ele faz pior, ele bota um barulhão na cena anterior, uma cena extremamente parada, que não tem nada a ver, e na que é barulhenta ele põe silêncio, que é para obrigar a gente a pensar nessa relação tão automática que a gente coloca do som com a imagem e que não é automática. Porque olha o som que a gente está tendo aqui nessa sala. Não é automático, é naturalizado. A gente naturaliza, a gente acha que isso é do ambiente. Não é. Entendeu? Fabrício, tu quer complementar? Não, eu ia trazer uma complementação, né? Na verdade, tem camadas de digamos, quando falou de trilha sonora, que ele coloca, que ele sai com áudio, né? A gente vai colocando novas camadas e camadas, né, de trilhas, porque tu tem, sei lá, o som ambiente, aí tu chega numa academia, tem uma música lá tocando, né, que é para te manter sempre acordado e tu correndo, e aí tu coloca por cima ainda, né, o teu fone de ouvido com outra música brigando, e aí tem a TV ali também naquele ambiente passando. Esses dias eu tava fiz uma confusão na minha cabeça, que uma TV estava passando uma novela, na outra estava passando, sei lá o que era, uma coisa de esqui, eu estava com áudio aqui, daqui a pouco misturei tudo aquilo, já não entendi, mas essas camadas, né, que a gente vai sobrepondo. Tiagueira, nosso palestrante de amanhã. Não vale fazer merchan antecipado. Pergunta focadinha aqui. Nem perguntar para mim, que tu já perguntou tudo na banca. Já teve tua meia hora. Eu queria perguntar então para a Cibele. Cibele, assim, pensando no audiovisual mais na perspectiva do grupo, assim como o audiovisual para além, né, dos meios tradicionalmente, né, considerados audiovisual, tipo cinema, televisão, esse tipo de coisa. Eu não sei se, como é que tu tem refletido assim, sobre essa... não pode ser as figuras sonoras ou a própria pausa em outros meios, né? Eu pensei assim, na internet, né, assim, pensando na internet como um meio que é, ao mesmo tempo, silencioso, né, mas altamente barulhento também, né, de diálogos, sonoridades que estão ali implícitas, né. E também pensei assim, em termos de uma festa, por exemplo, assim, uma experiência que é bastante audiovisualizada, né, então tem aquelas, sei lá, assim, na música, né, tem essas questões como a paradinha do DJ, essas coisas assim, eu não sei, assim, estou brincando, assim, então, mas, né, falando assim, se tu faz algum tipo de comparação com essas outras pausas que existem por aí. É isso. Olha, eu estou começando a pensar nisso agora, porque o som foi uma coisa que veio na tese como uma moldura. Então, assim, na tese tem outras várias molduras que eu não falei aqui, mas ele é uma das coisas que apareceu com força, mas não era meu objetivo trabalhar som. E aí eu passei por ele e agora estou retornando. Mas, respondendo um pouco ao que você está colocando, os materiais com os quais eu trabalhei eram muito diversificados, como eu te falei. Não eram só o que a gente entende como audiovisuais, TV, cinema, foto. Foto não é audiovisual, né? Mas a gente entende como audiovisual em função de que hoje, difícil, até como eu comentei com vocês, nos PowerPoints que eu coletei lá de fotografias com musiquinha, o que é isso, né? Mas apareceu muito no princípio da tese, e esse material, o que vocês devem saber o que é, né? Um GIF. Tá? É um GIF, e teve uma moda ali por 2011, tá? De fazer isso aqui, que eles chamam de Cinemagraph. Os caras pegaram, botaram no liquidificador lá e saiu com outro nome, né? GIF virou Cinemagraph. E esses caras aqui começaram a animar certas porções da imagem. Surgiu em função da Semana de Moda de Nova York. E aí, depois, eles começaram a fazer essas brincadeirinhas aqui com uma série de materiais. Então, assim, o legal de um material como esse, e de todos esses que tu comentou, é a gente conseguir fazer essa brincadeira de ver o som e ouvir a imagem, sabe? Porque
Aqui eu tenho um jornal que sacode eternamente ad infinitum, na linha dos fantasmas de ontem, talvez. E eu não estou escutando, mas eu estou escutando, né? Tipo, eu escuto o barulho do metrô, eu escuto a folha de jornal, né? Uma série de coisas assim que estão enunciadas, digamos assim, para uma outra, pensando numa outra psicologia teórica, né? Por aí. Mais alguma questão? Eu me chamo Renan, eu quero fazer uma pergunta, ver se eu consigo atrelar duas coisas. Estava pensando muito no padrão da montagem dos sons, que esse exemplo do metrô, ele meio que doutrina que tipo de trilha eu vou escutar, mesmo com a ausência do som, e o padrão da construção dos ecos, para a maneira como eu respondo à cidade. Quando eu tenho essa escola quase que como se fosse um brete, eu tenho que responder dessa forma, meu ouvido está sendo doutrinado dessa forma. Meu comportamento digital, através do que eu visualizo no real, já está sendo direcionado para eu responder daquela mesma forma. Parece que eu crio uma mecânica. Eu queria saber de vocês se vocês percebem até que ponto isso pode ser positivo, nessa coisa quase que automatizada e irrefletida, e se em algum momento pode haver distorções da nossa usabilidade, ou da nossa experiência sonora, ou da nossa interação com a cidade. É isso aí. Deixa eu convocar um cara que eu gosto e que eu acho que talvez me ajude a pensar um pouco o que você está dizendo. O Flusser, Willem Flusser, tá? Quando tu fala em automatização, assim, eu acho que é um termo pesado, assim, parece pejorativo, né? Estamos virando robozinhos e eu não vejo nenhum problema da gente ter esse tipo de atitude, tá? Mas o Flusser faz uma distinção entre aparelho, funcionário, programa, tá? Ele vai dizer que as nossas sociedades elas são organizadas, né, como esses grandes aparelhos com programas, e a gente acaba virando funcionário. Ele usa a câmera fotográfica para falar disso. A gente faz isso, né? A gente aperta aqui e sai lá a imagem. É uma coisa automática nesse sentido, como está dizendo. Só que o mesmo aparelho que te dá isso, que faz isso contigo, que te possibilita ser um funcionário dele no programa, também te possibilita inventar e sair dele. Né? As mesmas máquinas de imagens técnicas que a gente tem, e aí quando eu falo imagens técnicas, eu estou dizendo imagem sonora e imagem visual, né? Ou qualquer outro tipo de imagem. Elas fazem isso com a gente, nos tornam funcionários, porque o programa vai ficando cada vez melhor e vai tomando da gente, né, da nossa própria maneira de usar a vida e colocando isso no aparelho. Nossos computadores respondem assim, nossos telefones respondem assim, os aplicativos respondem dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, são esses mesmos aparelhos que fazem com que a gente crie e invente. Ele vai falar de uma coisa chamada nova imaginação, que vem justamente do trabalho com imagens abstratas, como a imagem técnica que a gente vê hoje, isso aqui, computador, pixel, número. Tá? Então, sim e não. Eu acho que tem dois lados da pergunta, do meu olhar sobre a tua pergunta. Um deles é, os padrões estão aí para facilitar. Né? Quando um aplicativo já vem com algumas, sei lá, botãozinho aqui, né? Sei lá, tais configurações, a usabilidade funciona assim, assado, né? Ele tenta criar uma comunicação mais fácil com o seu usuário. Por um lado, é isso, né? Ou seja, no momento que eu vou repetindo e outras pessoas vão repetindo, é porque aquilo já está funcionando, então vai facilitar a vida dos seus usuários. Isso acontece, vou te dar um exemplo, por exemplo, caixa de banco. Tá? Se tu chega ali e muda a interface bruscamente, muitas pessoas vão se perder, porque elas já estavam acostumadas. Tipo, minha avó, ela sabia ir no banco e retirar o dinheiro, clicando 2, 3 botões ali que ela aprendeu, e chegava com dinheiro em casa. Um dia trocou aquilo ali, pronto, ela não conseguiu, né? Foi um auê, chegou sem aposentadoria em casa. Por um lado é isso, né? Os padrões estão aí para facilitar. Por outro lado, tem quem vem e quebra esses padrões, que aí é a inovação, né? É quando a inovação acontece. A gente tem vários momentos da história onde os padrões foram quebrados.
digamos, surgiu um mouse, até então a gente não tinha mouse, era só nos comandos ali, entrou um mouse. Sei lá, hoje em dia a gente está utilizando aí, não existiam os tablets, hoje em dia a gente tem os tablets. Né? Muita coisa está por vir. Então tem esses dois momentos que vão acontecendo sempre, acho, se intercalando. Né? A gente vai seguindo os padrões para facilitar a vida dos seus usuários, mesmo que surja um novo equipamento, a tendência é que tenha uma certa sintonia, uma proximidade, até que aquilo ali já está ficando ultrapassado, né? já chegou ao seu limite, eu acho, de vida útil, e aí vem alguém e quebra isso e a gente começa de novo o ciclo. Né? Principalmente na tecnologia existe muito isso, para quem é da época do vinil, né? Veio o CD, né? Padrões e vão sendo quebrados, com conexões. Agora eu tenho uma pergunta do amigo internauta. Sônia Montânio, conhecida por alguns, adorada por muitos, perguntou assim, pelo que ela entendeu, a pausa é um modo de nos desprogramar. A pergunta é para os dois. Que pausas sonoras ou visuais podemos pensar na metrópole smartphoneizada? Daí ela comenta, vão me matar. Haveria algum app que funcione como pausa? É isso. Vou deixar para a Cibele começar, né? que é a dona da pausa. A dona da pausa é ótimo. Eu acho que a gente tem um app maravilhoso que faz pausar, que é aquela coisa chamada câmera. Quantas e quantas... Só que, assim, da maneira como a gente está utilizando muitas vezes, e aí volta a questão do funcionário, né? Eu uso a câmera para fazer uma selfie. Eu paro e estou lá comendo, e daí eu tiro foto e já entro no fluxo. E eu posso usar essa câmera para, de repente, me obrigar a olhar para alguma coisa. E aí eu retorno também, de certa maneira, àqueles primeiros fotógrafos, e aí os caras da fotografia que estão aí, lembrando do Cartier-Bresson, que ficava horas parado, esperando que o que ele achava que poderia acontecer, iria acontecer, e dava o clique. E foi daí que surgiu o famoso momento decisivo ou instante. Né? Eu posso usar desse jeito e posso usar para fazer a selfie do meu prato de comida e fazer aquilo entrar no fluxo de novo. Agora, em relação ao som, não consigo pensar nisso, Sônia. Não consigo, Sônia Montânio, pensar. Eu vou ter que imitar a Sônia aqui, porque ela é uruguaia. Faz parte da minha performance. Olá, amiga internauta. Estamos sentindo a sua falta aqui entre nós. Sim, muita falta. Mas eu, complementando, acho que existe, digamos, esse mundo de apps é feito de várias pausas, né? A gente tem, sabe, cada novo aplicativo que eu vou acessar, cada serviço, eu tenho inúmeras pausas acontecendo ali. Né, que vão ser interpretadas, lidas de diferentes formas, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Só deixa eu te responder, Sônia, já que você me provocou, porque assim, uma das questões que eu levanto em relação à pausa é que ela é uma pausa que pausa mesmo, ela não faz a gente parar. Muito pelo contrário, ela nos obriga a pausar para continuar se movimentando num fluxo que é o da vida, que não para nunca. Então, acho que há uma provocação forte aí em relação a isso. Né? A gente tende a pensar a pausa como uma paradona. Não, mas pegando isso daí, por exemplo, vou te dizer quando um olhar assim, o trânsito nunca para. Tá? Mas para tu poder tomar decisões, que caminho eu vou seguir, tu precisa fazer uma pausa, tu precisa ter um olhar sobre o funcionamento daquilo, o fluxo, como é que está, e tu vai seguir, e tu vai tomar, de tempos em tempos tu vai fazendo pausas, né? Pausas atualizadas nesses exatamente, espaços. atualizações nesse espaço e tempo, né? E tomada de decisão, teria uma atualização e uma tomada de decisão, né? Constantemente. O que eu acho que a Sônia que talvez tenha me provocado a dizer é que não é com as pausas que talvez eu tenha que me preocupar, mas com as esperas. De que maneira eu consigo vir atualizar essa coisa que nos interessa, que é esperar, de maneira com que eu efetivamente tenha uma fruição e uma experiência desse espaço diferenciada. Sabe? Acho que... Será que eu respondi, amiga internauta? Veremos.
Pessoal, mais alguma questão? Bom, todo mundo aqui satisfeito? Querem perguntar uma coisa um para o outro? Tá bom. Seguinte, quero agradecer a todos, então, pela presença, todo mundo que assistiu também de algum lugar com alguma tela na frente. Quem fez as duas coisas, ficou aqui com a tela aberta, tipo o Thiago, preparando a apresentação de amanhã. Quem eu? E convidar todos, então, agradecer a Cibele, Almeida Moraes, Fabrício Tarouco, pelas falas de vocês. Convidar todos que possam vir amanhã também para assistir o Thiago e a Laura, que aí vão concluir a nossa Semana da Imagem. E, para finalizar, porque existe sempre uma questão muito importante nesses eventos, que são aqueles que sobrevivem. Os que sobrevivem chegarão mais longe, eu sempre tenho isso como uma premissa na vida acadêmica. Então, aqueles que sobreviveram, provavelmente a gente tem mais ou menos calculado o número aqui, os alunos do mestrado já ganharam os livros, então estão fora da lista, serão presenteados aqui com a trilogia, né, prequels aqui da nossa obra. São 3 livros aqui que compõem, para que vocês possam se divertir com estas e outras brilhantes historinhas dos nossos heróis do Grupo TCAV. Tá bom, gente? Boa noite. Então, quem quiser, tem os livros aqui ao preço de R$0. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima. Boa noite. Boa noite, obrigado.